Obrigado. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria imensa estar de volta aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e as revelações divinas que orientam a nossa caminhada. Para falar numa tribuna espírita, nós temos que ter sempre em mente os princípios que conduzem a doutrina dos espíritos, que é a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material e as reencarnações sucessivas. Para bem compreendermos o que se fala nessa tribuna, nós precisamos aceitar, ainda que por hipótese, esses princípios, porque sem eles tudo parece alegoria, não assume a forma de seriedade nem a profundidade com que se busca transmitir. Para falarmos de vivência cristã, nós precisamos também nos abstrair nesse momento de 4 coisas: o erro, o acerto, o medo e a culpa. Vamos deixar essas coisas de lado, vamos esquecer o certo e o errado, o medo e a culpa, para nós analisarmos o porquê. Quando nós colocamos a expressão o porquê, nós estamos nos dirigindo à busca da lógica através do raciocínio. Deus se comunica conosco através de revelações. E nós trouxemos aqui a sequência de revelações divinas que tem orientado a humanidade desde a nossa história conhecida. A Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Ao longo da história, afora as doutrinas orientais, que têm o mesmo conteúdo e o mesmo direcionamento adequado aos costumes daqueles povos, aqui no Ocidente, essas 3 matrizes reveladoras orientam nossa caminhada sobre o planeta e nosso progresso espiritual. A Bíblia Sagrada pode ser considerada como as primeiras linhas do ensinamento religioso. Ela trouxe para nós a criação do mundo e a origem da humanidade, a história e os costumes dos povos, e as leis e a ética, mas uma ética voltada ainda por um povo primitivo, um povo que estava iniciando os primeiros passos na caminhada para o progresso espiritual. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, na época em que foi anunciada em praça pública, em que foi feita a compilação, ela sofreu resistências. E a própria Bíblia nos diz que milhares, dezenas de milhares de pessoas que não acreditavam no Deus único eram ceifadas ao fio da espada. Em seguida, nos veio o Evangelho de Jesus, uma doutrina mais doce. E o Evangelho de Jesus nos revelou o reino de Deus e sua justiça, a lei do amor e do perdão, e a moral cristã, que é não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco.
essa doutrina também enfrentou resistência e o autor dela foi crucificado por divulgá-la. E até hoje ainda tem resquícios de resistência, como ainda temos seguidores fiéis da letra e da palavra, da rigidez das leis e dos costumes, e essa rigidez conduziu o mundo a diversas guerras, principalmente duas de grandes proporções, que foram as guerras mundiais. A rigidez das leis e dos costumes, sem a influência do amor e do perdão que a moral cristã nos trouxe. Seguido a essa, nos veio a doutrina dos espíritos, que nos trouxe a pluralidade dos mundos habitados, as reencarnações e a mediunidade, e a caridade associada à autoinstrução. Nós podemos perceber que há uma sequência de ensinamentos, e também essa doutrina, ela enfrenta resistências. Enfrentou no início, os livros foram queimados em praça pública, e hoje ainda enfrentam. Nos é dito que temos parte com o outro lado, que não é coisa de Deus, mas pelo menos nós não estamos sendo cortados ao fio da espada, como na primeira revelação, nem crucificados, como na segunda revelação. Estão apenas falando mal. Mas não cabe a nós qualquer julgamento. Lembremos que nós nos abstraímos aqui da culpa, do medo, do certo e do errado. Para falarmos da vivência da doutrina cristã, nós buscamos essas revelações, e precisamos também contextualizar com o progresso dos mundos, porque senão não faz muito sentido. Nós temos uma escala espírita de mundos que nos mostra a existência de mundos primitivos, escondidos ali atrás daquela planta, a existência de mundos de provas e expiações, que o planeta Terra se situa neste grupo, mundos de regeneração, que é para onde estamos indo no momento a passos largos, mundos ditosos e mundos divinos. Cada planeta desse tem os habitantes com o grau evolutivo adequado às condições. Deus é bom e justo. Deus dá a vida e os meios proporcionais às necessidades de cada um de nós. A evolução dos mundos de cada planeta acompanha estritamente as revelações divinas. Então, nós temos os mundos primitivos de provas, expiações e de regenerações, que é o quanto importa aqui nesse momento, e nós podemos perceber que há uma interseção. Esse mundo primitivo, para o mundo de provas e expiações, tem um intervalo em que as coisas se misturam, em que determinado grupo da população ainda vive no estado primitivo e um outro grupo já está numa condição mais avançada. E tal qual se sucede nesse momento em que vivemos, é um momento muito especial, porque parte dos habitantes do planeta ainda vive numa condição primitiva, uma parte central ali na condição de provas e expiações, e uma parte significativa já vive no mundo de regeneração. E como é que a gente consegue comprovar isso? Se nós pegarmos aqui o Antigo Testamento, ele pegou uma parte do mundo primitivo e veio nos trazendo aqui, até um pouquinho antes do início da fase de regeneração. No meio desta fase do Antigo Testamento, veio o Novo Testamento para
demonstrar, através da doutrina de Jesus, como se conduzir no mundo de provas e expiações. As mensagens de Jesus são muito claras nesse sentido. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Eu não te julgo, cadê os que te condenam? E por aí vai, são diversas mensagens. E aí, mesclando-se nas outras duas, nós temos a doutrina dos Espíritos, que ela está pegando um pouquinho da parte de provas e expiações, a transição para a regeneração, e provavelmente no final do período de regeneração virá uma outra revelação adequada ao grau de evolução dos espíritos que habitarem o progresso da Terra para um mundo ditoso. Nós vamos analisar agora a influência dessas revelações e a influência marcante no progresso da humanidade. Isso é muito perceptível. Nos mundos primitivos de provas e expiações, nós temos espíritos ignorantes e imperfeitos. E quais são as revelações nesse período? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a história conhecida, diz que ele data de 4.000 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, o último evangelho, que foi o de João, foi escrito em 98 depois de Cristo. Então, nós, na fase áurea de mundo de provas e expiações, nós tivemos essas revelações. E qual a característica dos habitantes? Predominância da matéria sobre o espírito e inclinação para o mal. E isso se revela, e nós vamos ter uma explicação lógica para isso mais adiante. Nessa fase de regeneração, nós temos os mundos de regeneração habitados não mais por espíritos ignorantes, mas espíritos imperfeitos e bons. Já é um progresso. E as revelações, o Novo Testamento e a doutrina espírita. Apesar de o Antigo Testamento ainda ser prevalecente na maioria das pregações cristãs, mas ele já vem mesclado com as epístolas de Paulo, com alguns ensinamentos da doutrina de Jesus e, digamos, um início do que pode se chamar o enfrentamento do Sermão da Montanha, que é a síntese da doutrina espírita. Nós ainda não conseguimos, só conseguimos ler e entender, mas praticar o Sermão da Montanha ainda estamos um pouco distantes. Cronologicamente, Novo Testamento em 98 depois de Cristo, e em 1867 que nos foi legado o Livro dos Espíritos. Característica dos habitantes dessa fase: predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Nós podemos perceber que, à medida em que as revelações foram sendo trazidas a nós, foi havendo uma espiritualização. E como explicar essa espiritualização? Por uma lógica muito simples. O espírito primitivo, imperfeito, em estado de ignorância, ele vive uma unidade. Ele não tem noção de espírito. Quando nós começamos a perceber que o espírito existe, é que a dualidade começa a ser implantada no nosso coração e na nossa mente. E que momento é esse? Quando o raciocínio começa a florescer. Nós podemos observar até na nossa vida material. Nós nascemos e crescemos vivendo a pujança das forças físicas dentro de um conceito de unidade. Mas quando nós nos aproximamos dos 30, essa fase que eu estou chegando agora, a gente começa a perceber
em que o corpo já não tem mais as mesmas forças, mas a mente continua a florescer. Esse descompasso entre o destino do corpo e o destino da mente nos leva a uma conclusão óbvia e lógica: nós não somos o corpo, porque se fôssemos o corpo, a mente teria o mesmo destino. Se há um descompasso, ou seja, se o corpo decresce e a mente floresce, logicamente são coisas distintas, certo? Se eu não sou o corpo, eu sou um morador dele, ou ele é o meu instrumento evolutivo, podemos encarar dessa forma. E esse esclarecimento ele é muito interessante, porque nós passamos a perceber que o espírito existe e que o corpo é matéria, e que a matéria é transitória, e que nós somos eternos. Esse conhecimento nos dá uma tranquilidade, um consolo, uma esperança imensa. É muito fácil a gente saber a dimensão disso. Basta nós fecharmos os olhos por alguns segundos e tentarmos imaginar como seria a nossa vida sem o Evangelho de Jesus. Ou como estaríamos vivendo sem a doutrina espírita? A resposta é simples: na condição primitiva. Sem esse esclarecimento que Deus, através dos mestres espirituais, nos enviam, nós estaríamos nos matando uns aos outros, não em unidade, mas massificadamente, cortando ao fio da espada. Era a luta, a lei do mais forte, na luta pela sobrevivência. Nós vamos falar um pouquinho agora dessa transição do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo de uma condição de provas e expiações e migrando para um mundo de regeneração. E nos é dito, tanto no Evangelho quanto na doutrina espírita, que nem todos os habitantes do planeta ficarão aqui. Porque na condição de regeneração já não vai mais ter espaço nem condições para se fazer coisas ocultas, nem se fazer o mal pelo mal. E nós vamos entender isso com bastante lucidez. Quem vai permanecer e quem vai ser exilado, quem não vai mais permanecer no planeta. A primeira indicação é: os mansos herdarão a terra. E os outros? Qual o destino dos outros? Quem são esses outros? Logicamente seriam os não mansos, certo? Quando a gente ouve falar assim, fulano não é manso, já pensa assim, bom, esse aí já está fora. Mas a coisa não é bem assim, porque cada um de nós se sente bom, belo, justo, lúcido. Ninguém se sente fazendo nada errado. Logo, cada um, dentro dos seus limites e dentro do seu progresso espiritual, age em plena consciência e no seu melhor momento. Se não faz melhor, é porque ainda não tem. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: em alguns o trabalho já está feito, em alguns o trabalho está sendo feito, e em outros o trabalho ainda está por começar. E nós vamos abstrair de uma outra coisa consequente do certo e do errado, que é do castigo e da condenação, porque isso não haverá. O que chamam de outros, na verdade, são pessoas como nós, que, por ter ainda alguma limitação no progresso espiritual,
ainda não ter aberto a mente e o coração para as revelações mais recentes, ainda vive em estado de ignorância, ainda está voltada para a unidade, para a matéria, e a matéria, ela não conduz por si só ao espírito. Nós precisamos de ensinamento de fora. Essas pessoas, elas se sentem agindo corretamente, mas vai chegar um momento em que elas não vão mais se sentir à vontade. A transformação que está se operando no planeta não vai deixá-las mais à vontade para viver bem aqui. E naturalmente, sem castigo, sem culpa, sem medo, elas vão encontrar um lugar ou ser enviadas para um lugar adequado para elas se sentirem bem. Porque imagine o tormento que é viver nessa fase que nós estamos vivendo. É uma fase maravilhosa, que o conhecimento está na ponta do dedo, mas que se mesclam no mesmo ambiente espíritos em regeneração, espíritos em provas e expiações e espíritos primitivos. Ainda se mata por matar, e aí, enquanto uns matam por matar, outros dão a vida para salvar. São os dois extremos que nós convivemos aqui. Então, o que chamamos de outros, na verdade, são aqueles que ainda não estão preparados para viver numa condição de regeneração, mas que, sem punição e sem castigo, vão encontrar a moradia adequada. E nessa transição planetária, ao contrário de que muitos dizem, o planeta não vai ser destruído. Se Deus é a inteligência suprema e o homem ainda é a inteligência rudimentar, quando o homem muda de inquilino na casa, ele destrói a casa? Não. Por que nós vamos trocar de inquilinos do planeta e vamos destruir o planeta? Não faz sentido, não é lógico. E uma outra coisa, tudo no universo funciona em harmonia. Se tirar um planeta da galáxia, se desarmoniza os outros. Tudo funciona em equilíbrio. Então não percam o tempo estudando quando o planeta vai ser destruído, quando o mundo vai acabar. Fixa uma data, fixa outra. Não percamos nosso tempo com isso. A nossa busca é da vivência cristã, entender o porquê, e nós estamos caminhando para isso. Mundo de regeneração, melhorar-se para uma vida melhor. Esse é o lema de agora por diante. E como funciona isso? Na primeira revelação e ainda no início da segunda revelação, nós vivemos para nós. O eu se tornou o centro das coisas. Nós vivemos a plenitude, estamos muito próximos da perfeição da vida material. A tecnologia está avançando a passos largos, mas quem promove e quem é o veículo dessa tecnologia, desse progresso material, dessas condições de vida fantásticas que nós estamos alcançando, é a matéria. São mendigos do Espírito que nos estão conduzindo para a perfeição material. Melhorar-se para uma vida melhor significa, ao invés de voltar-se para o eu, começar a voltar de agora em diante para o outro, para compreender as dimensões do outro, para vivermos bem com ele. A busca da paz, ela nasce aqui dentro e se projeta para fora. E enquanto nós não conseguirmos olhar para um mendigo na rua com a mesma ternura que nós olhamos para o nosso filho de 1 mês no colo, nós ainda vamos estar patinando.
Porque o nosso filho de 1 mês, que está aqui no colo, é um espírito granado, tal qual o mendigo na rua. E somos todos irmãos, estamos todos interligados. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir e que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser atropelados por essa verdade. Então, vamos partir do princípio de organização doméstica, certo? Vamos dar um exemplo daquele pai de família exigente com limpeza e organização, que quer tudo certo no lugar, que quer, na hora que ele liga o chuveiro, a roupa que ele vai vestir está sendo colocada em cima da cama, e ele fica viúvo, certo? Olha a condição que ele vai viver. Ele não está acostumado a fazer nada dentro de casa, nem a mandar. Ele é obedecido pelo olhar, e a vida dele vira uma bagunça. Por quê? Porque ele viveu em torno do eu. Ele não olhou que ele estava sendo servido o tempo todo, e ele vai entrar na escola da disciplina, porque ele não consegue viver com a desorganização, mas não sabe organizar, não sabe se dedicar. As mulheres sorriem, mas colocar uma toalha molhada em cima da cama é um gesto automático. Ninguém nem percebe que está fazendo isso. Tá? Então, essa pessoa, ela vai ter que se melhorar para se adequar a uma nova condição de vida. Melhorar-se para uma vida melhor é parar de sofrer os efeitos da nossa própria desídia conosco, com o ambiente que nós vivemos, e estamos falando da nossa casa. O mesmo se aplica com a humanidade em relação ao planeta. Se a gente não consegue conviver com a sujeira, com a desorganização, se a gente não sabe nem fazer a própria comida ainda, significa que nós precisamos nos melhorar para viver melhor. E se o eu deixou de prevalecer nessa fase de regeneração e nós passamos a viver o outro, nós primeiro precisamos deixar de ser um peso para nós mesmos, depois um peso para o outro, e depois aprendemos a servir. Essa é a sequência, essa é a lógica das revelações. E aí, para isso, que é uma coisa extremamente difícil para quem está no ponto zero da escala, mas para quem já começou os primeiros passos, se torna mais fácil. Nós precisamos de ajuda urgente, porque nós não temos um manual do bem viver. Nós temos alguns princípios que foram passados pelos pais, outros nós adquirimos na caminhada, mas nós ainda não temos assim a bússola certa. E aí é onde entra a conduta cristã sobre as luzes do Novo Testamento. E aí nós vamos enfrentar de frente o Sermão da Montanha. O que é que Jesus nos fala? Vamos só pensar, deixar de fora as bem-aventuranças e vamos objetivamente no que interessa do Sermão da Montanha para vivermos a fase de regeneração. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E Jesus entra com a nova mensagem. Olha a sequência, a mudança de paradigma na revelação. Eu, pois, vos digo: qualquer um que, sem razão, se encoleriza contra o seu irmão, olha com desprezo ou o ofende, estará sujeito ao juízo. Olha que mudança interessante isso. Matava-se, e agora esse texto aqui ele está modernizado, certo? Tem expressões aqui que nós simplificamos para melhor explicar, mas o olhar por desprezo ou o ofender sem razão já é uma coisa que nos sujeita ao juízo. E que juízo é esse?
Quando eu matava, eu vivia o eu. Quando eu passo a considerar a presença do outro, eu tenho que compartilhar espaço, eu tenho que respeitar, eu tenho que aceitar. E não temos mais espaço para discriminações. Acabou essa fase. Está sendo combatido com todas as forças em todos os pontos do planeta a discriminação por cor, por preferência sexual, por fortuna. Já não tem mais espaço para isso no mundo de regeneração. Nós vamos pegar um exemplo aí, 3 exemplos: Suíça, Dinamarca e Noruega. Não tem classe pobre, a classe prevalecente é a média e alguns ricos que sustentam a economia. Todos têm vida digna, têm condições proporcionadas de viver em harmonia. São espíritos iguais a nós, que nessa existência estão vivendo num padrão de disciplina. Se tirar a disciplina lá, fica igual aqui, ou igual à África. Não é que eles sejam melhores. As condições de regeneração implantadas naquela terra, naquele povo, que proporcionam os meios, e historicamente isso foi construído há milênios. Não é um povo que começou agora. O povo brasileiro, por exemplo, se nós pegarmos na história, há 200 anos atrás, em São Paulo, nosso maior centro de cultura, se falava Tupi-Guarani. Então nós estamos começando, não tenhamos pressa, mas nós estamos começando bem, sem guerras, começando a questionar valores, começando a questionar a ociosidade, começando a valorizar o trabalho. Se nós colocarmos sob a perspectiva de uma lente de aumento a história do Brasil, por exemplo, Dom João VI deixou a nobreza aqui, que era, digamos, um grupo voltado para as artes, para a beleza, e nós tínhamos os escravos. Libertada a escravidão, o que aconteceu? O que construiu esse país? Imigrantes de outros povos. Não foram os nobres. A mão de obra dos escravos e dos imigrantes. Então, essa nobreza, esse culto às raízes, às tradições da herança e do sangue, está desaparecendo. Isso ficou para trás da nossa história. Certo? Agora é considerar o outro e vivermos dentro de um padrão de liberdade. Não adulterarás. Eu, pois, vos digo: qualquer um que olha para uma mulher ou para um homem para cobiçar, já adulterou contra ele no seu coração. Qualquer espécie de cobiça que nasce aqui no coração, que vai para o pensamento, e que mesmo que não se externe com palavras, já é uma forma de adultério, segundo as lições de Jesus. E como era antes, precisava de um flagrante. Lembra do texto do Novo Testamento? Esta mulher foi flagrada em adultério. Hoje já não precisa mais o flagrante, porque o juízo é o tribunal da nossa consciência. Nós já não precisamos mais do julgamento externo. Nós não precisamos mais de um juiz que nos diga o que fazer, ou uma polícia que nos proíba. As revelações que nós já assimilamos já nos permite um conceito de certo e errado com tal consistência que nós não precisamos mais desse tipo de ajuda ou de controle. Novamente vos digo, ouviste o que foi dito: não perjurarás. Eu, pois, vos digo: de maneira nenhuma jureis, porque não podeis fazer branco ou preto um fio do teu cabelo. Seja, pois, vossa palavra sim, sim, e não, não. Nos abster de juramentos é nos abster de compromissos que nós não podemos cumprir. Nós vivemos
uma existência transitória num ambiente instável. São duas coisas que não têm consistência, não tem perenidade nenhuma, está tudo mudando o tempo todo. E quando você faz um juramento, você está prometendo perante alguém que as coisas vão permanecer como estão e você vai cumprir ali adiante. Mas se você não tem poder para tornar branco ou preto o fio do seu cabelo, se você não tem controle sobre nada, evita de jurar, seja positivo ou negativo. E tem um ditado que diz: quem não sabe dizer não, não sabe dizer sim. Sejamos, não é ser frio, nem ser benevolente, equilibrados. Não trair a si mesmo. Quando eu juro sem poder cumprir, eu estou me traindo. Então, quando eu me comprometo, eu me coloco numa condição tal que, se eu não conseguir cumprir, eu me enfraqueço como pessoa. Então, dentro do possível, nós podemos ser honestos intelectualmente para consigo mesmo e honestos para com os outros e dizer: não, isso eu não posso, não, isso eu não tenho certeza, sim, eu posso, sim, eu faço, sim, eu quero, não, eu não quero. São coisas muito simples de dizer. Perdamos o medo de magoar. Nós não temos o direito de dizer a verdade que magoa, mas nós temos a obrigação de ser honestos consigo mesmo e não se trair, e não assumir compromissos que não possamos cumprir. Porque nessa fase, como o outro é considerado, respeitemos os outros, abstendo-nos de fazer promessas que não conseguimos cumprir, porque não controlamos a natureza nem a nossa existência. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, pois, vos digo: não resistais ao mal. Aquele que bater na face direita, volta-lhe a outra. Ao que quiser tomar-lhe a túnica, dá-lhe também a toga. E quem te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Aquele que te pede, dai. E de quem quiser emprestar de ti, não te desvies. Muito forte isso, gente. Não resistir ao mal. Nós tivemos um exemplo significativo na Índia, que um homem só conduziu o povo à não violência e conseguiu libertar um país que tem hoje 1 bilhão de pessoas do jugo inglês, que era o país mais poderoso da época. Os Estados Unidos não tinham essa pujança. Os Estados Unidos estavam ainda em formação quando a Inglaterra já reinava absoluta e dominava um país que tinha 500 milhões de pessoas na época. E um homem só, com a não violência, não resistiu ao mal. A outra face que ele ofereceu foi a face da paz, não foi o outro lado do rosto. Foi exibida a face da violência para ele, e ele exibiu a face da paz. E conseguiu vencer. A não violência é uma força muito mais poderosa do que a arrogância, de que o poderio militar. Não resistir ao mal é avaliar o que está tentando ser tirado, o que estão tentando nos tirar é transitório. O espírito está fora do alcance do outro. Nós temos que nos comportar com o outro de tal forma que o que possamos fazer por ele já está pronto. E nós olharmos para o outro e não precisarmos pedir nada, na convicção de que o que ele pode fazer por nós também já está pronto. Essa é a harmonia que alcançaremos, não é o que se busca, alcançaremos no mundo de regeneração. E aquele que se não dispuser, que não se sentir à vontade com essa nova realidade, não vai ter espaço, não vai se sentir bem. E tal qual aquele morador que não está gostando da casa, ele vai mudar daqui, que essa vizinhança não é boa. E muda. Espaço no universo não falta para ninguém. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu,
pois, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos insultam e perseguem. Nessa lição, Jesus nos incita a separar o pecado do pecador. Estamos todos em estado de aprendizado ainda. Então, nós não podemos ser condenados por uma única falta, nem podemos condenar também por uma única falta. Às vezes a pessoa convive com o outro harmonicamente 10, 20, 30, 40 anos e comete aquele pecado imperdoável e passa a não existir para o outro. Essa inflexibilidade é que tem que acabar. Separar o pecado do pecador. Está ali uma pessoa que ela falhou, tal qual eu falho constantemente. E a maioria das vezes que eu falho, ninguém fica sabendo. Eu falho em secreto. E ele falhou e foi flagrado. E quantos que fizeram coisas piores do que aquele que teve um erro revelado, mantém seus erros mais graves, ocultos, e gozam da nossa melhor estima. Convivem lado a lado, tal qual lobos em pele de ovelha, e nós não percebemos com quem está vivendo. Nós vemos essa aparência física, mas não conseguimos saber quem está morando ali dentro. Só pelo coração, pelos atos, pela aparência, já não se consegue mais. Por isso vos digo: não estejais preocupados com o que vais comer, beber ou vestir. Deus dá a vida e dá os meios. Aquela fase em que nos preocupávamos em nos manter belos, com aparência bonita, fortes, prósperos, inteligentes, já passou. Confiemos em Deus, que Ele nos vai dar os meios necessários para nós nos conduzirmos com segurança na nossa caminhada. Tudo aquilo que sobrevém ao necessário fica para trás, fica na porta do túmulo, porque são coisas transitórias que ficam com o corpo transitório. O Espírito não precisa de nada disso, e às vezes ainda fica preso. Olhai as aves do céu, que não fiam nem tecem, não colhem, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai garante o sustento dela. Olhai como crescem os lírios do campo, e nem Salomão, na pujança do seu reino, se vestiu tal qual um deles. Ou seja, observai a natureza. Qual é a mensagem clara que Jesus nos passa com isso aí? Nós não viemos aqui nessa fase do progresso para lutar pelo pão de cada dia. E é isso que a maior parte de nós ainda está fazendo, preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Nós não viemos aqui para isso. A sociedade está se organizando de tal modo que está começando a suprir, está começando a perceber quem está na miséria, quem está carente, e já existe um movimento da humanidade para resgatar quem está nessa condição. Então, não nos preocupemos com essas coisas. Essas coisas são transitórias, são mundanas, certo? Segundo, no Evangelho segundo o Espiritismo nos é dito: a cada um segundo as suas possibilidades, ou seja, cada um poderá ter aquilo que o próprio mérito permite alcançar, e a cada um segundo as suas necessidades, ou seja, ninguém passará falta do necessário. É nesse ambiente que nós vamos nos regenerar.
Nós podemos alcançarmos o que quisermos em termos materiais, que o nosso mérito permita, mas jamais algum de nós vai passar falta do necessário. É isso, é para lá que estamos caminhando a passos largos e vamos chegar. Por isso, essa lição de Jesus. E nós trouxemos agora, dado de um livrinho muito pequenininho, chamado Agenda Cristã, a conduta cristã à luz da doutrina dos Espíritos. São lições muito interessantes. Nós entramos no capítulo do amai-vos e instruí-vos, que é o mandamento maior da doutrina espírita. Na fase anterior, ou seja, enquanto na esfera do mal é necessário resistir, o mal podemos considerar como todas as tentações, todos os desejos que o corpo nos proporciona, que a matéria nos possibilita. Nós, para progredir, nós precisamos resistir a todas essas tentações. Já para fazer o bem, não. O Evangelho e a doutrina espírita são veículos de ação. Na esfera do bem é necessário agir. Enquanto nas coisas que nos prejudicam nós temos que parar e nos abster de fazer, a revelação divina nos impulsiona para agir no bem e não ao contrário, não se abster do bem. E mais, não é preciso um grande poder para afastar o mal. Esse que é interessante e que a doutrina dos Espíritos e o Evangelho coloca ao alcance de todos, mas pequenas atitudes cotidianas, gentileza, bom humor, tolerância, generosidade, são essas coisas cotidianas, pequenas no dia a dia, que nós vamos afastar daquilo que nos prejudica e nos projetar para o outro. O eu já ficou para trás. Nós estamos no mundo do nós, e o nós não existe sem o outro. O caminho mais curto para nós chegarmos a Deus é através do próximo. Sem o próximo nós não chegamos a Deus. Amar ao próximo é amar a Deus, é o caminho, o único caminho para Deus. Amar a Deus é muito abstrato. Você só consegue amar a Deus amando o próximo. É o caminho mais próximo, aquele que está ao nosso alcance. E aí no livro Agenda Cristã nos traz alguns imperativos para nós cotidianamente sabermos como nos conduzir. Aprende humildemente. Não podemos chegar no banco escolar para mostrar que sabe. Estamos lá para aprender. E às vezes nós nos preocupamos em terminar a frase do professor ou dizer para o colega: isso eu sei. Humildade. Guarda no silêncio interior, porque dentro daquilo que você sabe ou que nós sabemos virá uma palavra, uma vírgula que amplia. Mas se eu tiver voltado para o que eu sei, esse ensinamento passa despercebido. E se eu estou sentado no banco escolar é por alguma razão. Ensina praticando. A teoria, pela teoria, leva a uma armadilha perigosa, que é o intelectualismo. Eu abro um parênteses aqui para dizer onde é que o ensinamento sem a prática leva. Um professor doutor, ele tinha 2 mestrados, um doutorado e um pós-doutorado, dava aula de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, casado com um filho, super apegado ao filho. Ele se separou da mulher e disse que a mulher você só conhece realmente com ela quando se separa, ou talvez a si mesmo. Pois bem, a mulher começou a privá-lo da companhia do filho. E
que ele fez? No final de semana que ele estava com o filho, ele matou a criança e se matou para ir juntos para algum lugar. O intelecto conduz a isso. É uma armadilha perigosa. Ou seja, em termos de conhecimento humano, um pós-doutor é uma pessoa muito preparada, mas no coração o trabalho ainda estava por fazer. E o que para nós é uma aberração, para ele foi o lógico e o sensato a fazer naquele momento. Pensa bem onde é que o intelecto nos conduz, ou seja, o aprendizado, o ensinamento sem a prática, sem materialização. Administra educando, ou seja, organiza as coisas dando exemplo. Obedece prestativo. Quando alguém te pede uma coisa, não lance aquele olhar, por que eu? E sim, está ao meu alcance, posso fazer, preciso de ajuda, mas sempre receptivo. Ama edificando. Precisamos nos abster daquelas paixões que o eu nos conduz. Amar é fazer o outro feliz e não querer se sentir feliz amando. É exatamente o oposto. A paixão egoísta, ela é destrutiva. O amor edifica. Teme a ti mesmo. Nós não nos conhecemos ainda. Então, nós ainda somos o nosso maior inimigo. Nós precisamos estar em estado de abastança extrema ou de necessidade extrema para saber do que é que ainda somos capazes, mesmo com todas essas revelações consolidadas no coração. Nós não nos conhecemos. Então, temor a si mesmo é respeite os próprios limites, não se exceda, sofra aproveitando, entendendo o porquê do sofrimento e principalmente para quê. Porque enquanto a dor é uma prova evolutiva, o sofrimento não. O sofrimento é opção. A gente sofre até quando quer. Ou até quando diz, não quero mais sofrer por isso, chega. Isso pode ser um dia ou 100 anos. Depende do limite de cada um. Fala construindo, que o nosso verbo seja refletido, que não falemos a primeira coisa que vem na mente, que busquemos em cada palavra, em cada olhar, em cada gesto, tornar as coisas melhores que encontramos. Ouve sem malícia. A gente, quando começa a ouvir, já olha para a expressão do outro e tenta buscar o segundo ou terceiro sentido do que está sendo dito. Só ouve. Se nós não tivermos nenhum motivo para desconfiar, não desconfia. Parta do princípio que quem está te falando está falando a verdade. E que se ele não estiver falando a verdade, não é um problema seu, é um problema dele. Se ele te pede uma esmola para comprar um pão e compra droga, não é um problema seu. E nós não estamos aqui para corrigir o mundo, nós estamos para corrigir a nós mesmos. Então não sejamos maliciosos com o verbo alheio. Vamos ouvir com benevolência, com complacência, com indulgência, que é respeitando o limite do irmão. Ajuda elevando. Toda ajuda que nós dirigirmos será para melhor. Passa servindo, sempre deixando as coisas melhores que encontramos, mesmo que essas coisas não nos beneficiem ou nos prejudiquem nada. Se passarmos aqui e ver uma coisa fora de lugar, é muito simples, reharmoniza. São gestos simples, não se pede a mudança do mundo, se pede uma caminhada mais leve. Ao usar o ambiente, saia dele deixando ele na mesma condição que achou, ou melhor,
ou seja, em condição de ser usado, sabendo que alguém vai entrar ali daqui a pouco. Ora serenamente, nós não precisamos gritar com Deus, Deus não é surdo. Precisamos saber pedir. Espera trabalhando. Fujamos da ociosidade. Já acabou esse tempo. Crê agindo. Coopera sem apego. Esse coopera sem apego nos remete ao trabalho de equipe, que geralmente o membro da equipe fala, não, deixa comigo, eu faço isso, eu faço aquilo, você faz aquilo, outro e tal, e quando alguém não faz alguma coisa contento, certo? Ele reclama, e depois o resultado do trabalho, ele quer que tenha o nome dele. Não temos chefe mais. Nós temos uma relação íntima com Deus, não precisamos mais desse tipo de liderança mesquinha, nem exercermos, nem nos submetermos. Confia vigiando. No Corão tem um provérbio: confia em Allah, mas amarre seu camelo. Ou seja prudente, certo? Quando a confiança excede a lógica, recua um pouco, reflete. Semeia sem aflição, passo a passo, no compasso. Semeia o bem com gesto, com palavra, com sorriso, com olhar, serenamente. Quando vai se semear o bem, nós precisamos ter ele dentro de nós, transmitir essa confiança, essa segurança. Senão, nós estaremos semeando com aflição, com pressa de resultado, e nós somos espíritos eternos, então não precisamos ter pressa para fazer essas coisas. Estuda aperfeiçoando, ou seja, não é o objeto do estudo a única finalidade do estudo, e sim uma coisa maior, uma coisa de amplitude maior. O porquê e o para que eu estou fazendo isso? Será que isso que eu estou estudando neste momento vai me tornar uma pessoa melhor? E o que é ser uma pessoa melhor? Mais rico, mais belo, mais forte ou mais humano? Caminha com todos. Isso me lembra bem os italianos aqui, uma colônia italiana. Geralmente vai o marido na frente, a mulher atrás, grávida, e a criança lá atrás. Então, vamos caminhar todo mundo junto. Estamos indo para o mesmo lugar. Age no bem geral. Tudo que nós fizermos, temos que pensar no conjunto, no reflexo do que estamos fazendo para si, para os mais próximos, para o meio ambiente, para a economia, para tudo. Esclarece respeitoso. A expressão seu burro, seu ignorante, você tem que acabar. Não está vendo, não? Perguntou? Responde com equilíbrio. O que custa? Nós não precisamos mais prevalecer sobre o outro, principalmente ser o campeão da arrogância. Vamos ser mais serenos. Perdoa sempre, porque o perdão não beneficia o outro. O perdão permite a fluidez da nossa caminhada. Quando nós não perdoamos, nós ficamos parados naquele ponto ali. Enquanto aquilo não for resolvido, nós estamos vivendo a vida olhando pelo retrovisor. Tira o retrovisor e caminha para frente. Perdoar é isso. E finalizando, uma reflexão. O porquê da vivência cristã. Se nós pegarmos a história da humanidade e ver quem entrou para a história como luminares da humanidade, foram aqueles que observaram a conduta cristã. E os opositores da conduta cristã não só entraram
como os terríveis da humanidade, como são pessoas ainda infelizes, em estado de ignorância. Aquele que se colocou acima de si mesmo na vivência cristã serviu de exemplo para todos. E aqueles opositores estão ainda mendigando na vida espiritual e carente da caridade daqueles que foram por eles oprimidos. Tem a história de uma realeza que, quando desencarnou, ela viu os empregados do castelo dela numa condição espiritual muito superior à dela. E ela era realeza na vida e desencarnou como tal. E chegou lá, ela foi obrigada a ver a troca de posições. E isso fatalmente acontecerá com nós. Então, a vivência cristã vai permitir que nós façamos uma transição daqui da vida material para a vida espiritual, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma simples continuação. Ao contrário, se nós nos afastarmos da vivência cristã, a vida de lá vai ser um tormento. E nós, ao invés de sairmos daqui e nos tornarmos instrumentos úteis na seara de Jesus, ajudando o próximo, nós vamos ser carentes, vamos estar internados em enfermaria, sujeitos a tratamento e aprendizado. Reflitamos, pois, meus irmãos, com essa mensagem de hoje, e muita paz, e muito obrigado por nos ouvir.